pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Amo Supercross Anaheim 2, quarta etapa. Desculpa a minha voz, como vocês podem ver, eu fiquei doente, mas não teve jeito, o canal não pode parar. E a etapa de hoje foi incrível, rapaziada. O review dessa tá demais, pra variar, mais uma polêmica, então a gente vai discutir um pouquinho da atitude do Jason Anderson com o Ken Roczen. Sim, mais uma vez, Jason Anderson e Ken Roczen. Então já deixa aquele like, se inscreve e vamos saber tudo que rolou. Então, pessoal, uma coisa que eu nunca tinha percebido é que existe diferença dos estádios de beisebol para os estádios de futebol americano. Então, o pessoal nessa edição, o Carmichael especialmente, comentou bastante sobre isso durante a transmissão, que os estádios de beisebol, eles têm um formato mais triangular, então dá menos curvas de 180 graus como nos estádios de futebol. Então a pista ela fica um pouco mais aberta, como se fosse em V, com mais curvas de 90 graus. Eu particularmente acho que olhando, né, visualmente as pistas ficam mais legais. Porém, competindo tanto ele quanto o Zach Osborne, que nessa etapa estava comentando, né, ele que foi o campeão do motocross 2 anos atrás, teve uma lesão na coluna, né, aparentemente uma hernia de disco, que tirou ele das pistas, né. Ele agora está voltando a andar, falando um pouquinho, mas em eventos diferentes, cross country, que está se tornando forte nos Estados Unidos e etc. Ele disse que também prefere o estádio de futebol americano, com mais curvas de 180 graus, de vai e volta, porque os resultados deles sempre foram melhor. Mas falando da categoria 250, a gente tem que falar de Christian Craig, mais uma vez, venceu a heat andando fácil, tinha uma seção de costelas muito grande nessa pista, bem difícil. Ela parecia ter sido cavado mais para baixo para evitar que os pilotos saltem, né? Então ele tinha uma vantagem tremenda, já que ele talvez seja um dos melhores passadores de costelas entre 250 e 450. Na 250 é disparado. Então ele usou esse de vantagem para ele. Então na 250, então já no início o Mosiman saiu atrás do Christian Craig e no final da segunda reta ele teve a oportunidade de fazer a ultrapassagem. Na terceira reta, ele pôde chegar por dentro do Craig e ali teria mudado toda a prova se ele consegue passar naquele momento. Porém, ele acabou errando a sequência, então não fez a ultrapassagem, ele não pulou os últimos 3. Então teria sido interessante se ele conseguisse realmente ser efetivo ali, fazer aquela ultrapassagem. O Craig conseguiu começar a botar o ritmo dele, ele fez a ultrapassagem no Shimoda, só que o interessante é que ele ficou olhando para a placa, assim no mecânico, e perdeu tempo. O Shimoda passou ele e freou bem forte, então ele quase bateu atrás do Shimoda, teve que recuperar. Então me pareceu desconcentrado no começo, assim, demorando para entrar no ritmo, algo muito suave. Eu venho comentando com vocês já algumas etapas, o perigo de você se acostumar a andar sempre abaixo do teu 100%. Que é isso que ele está fazendo. Essa foi a primeira prova que ele realmente teve que forçar. Na última, que ele caiu na largada e veio de trás, ele realmente forçou. Ele teve que dar tudo de si para fazer o terceiro lugar. Mas é interessante, olha só. Quem foi mais rápido na última etapa foi o Mosiman. E nessa etapa não foi diferente. Ele teve ali o momento de disputa com o Mosiman, né? Ele teve que ir para cima, mas ele demorou para ganhar ritmo, ele demorou, a impressão que dava, não é que ele não estava forçando, não me entendo errado, mas o forçar dele é sempre dentro do controle. A gente conseguiu ver ele pilotando com o Cole Nichols, que ele realmente tinha que dar 100%, mas mesmo quando ele dava 100% na temporada passada, parecia que ele tinha mais para dar ainda, porque ele está sempre tão sob controle, né? Ele que tomou um baita tombo na sexta-feira, o pessoal pegou ele, voou, deu na cara dele, rolou, deu o toma que para. Fui assim, uma olhada ver se ele tá tudo bem, estava tudo certinho. Mas ele veio ganhando ritmo, melhor hit, melhor tempo na hit dele também, vencendo. Ele veio melhorando e na prova ele conseguiu começar a mostrar essa performance dele, o que ele pode andar, mais do meio para o final, quando ele começou a encostar no Mosiman. Então o Mosiman fez a melhor volta dessa etapa, ele teve que botar a cabeça ali, focar, né? E o Craig estava pressionando ele, então foi bom para o Craig andar atrás do Mosiman, ver como ele anda, enfim, aonde ele estava sendo rápido, porque a gente põe o Craig aqui e os demais aqui, mas
Em tempo de volta não está sendo assim, até mesmo nos treinos o Mosiman está dando trabalho para o Craig. Na verdade, uma das grandes vantagens do Craig, se não a maior vantagem, é as costelas, né? Como eu disse, ele é um dos melhores passadores de costela e nessa etapa realmente fazia diferença. Embora o Mosiman passe bem, mas não tão bem quanto o Craig, né? Ele tem uma confiança para entrar nas costelas assim que é absurdo. Então, a partir do momento que ele fez a ultrapassagem, deu a impressão que ele escaparia. Mas o Mosiman sempre manteve ele perto, ali na alça de mira, até que acabou a prova aí com mais ou menos 2 segundos de diferença. Então, ressalto mais uma vez, o perigo de não andar no 100%, ele não está focando em ir para frente, em ser melhor, né? Pelo menos na prova. Treinando, obviamente, ele está forçando. Já o Mosiman está muito mais perto dele chegar no ritmo do Craig, muito mais fácil, do que o Craig evoluir do ritmo dele para talvez um ritmo do Cole Nichols, não sei. Vamos ver como vai ser a outra costa agora, com o Jet e os demais pilotos, o Faulkner andando, como vai estar a velocidade dele pilotando, né? Então, assim, a única ressalva que eu faço do Craig, tá perfeito, é a 5ª vitória da carreira dele, perdeu apenas uma etapa esse ano, então ele ganhou 3, fez um terceiro, nada mal, né? O campeonato tá na mão dele, é o campeonato dele para perder, né? Só se ele fizer alguma caca. E outra situação que eu achei interessante na prova é que o Freeze deu um suador nele. Então a gente sabe que ele não dá mole, né? Ele é o cara talvez mais difícil de ser ultrapassado da história do Supercross. Ele até se passa do ponto, né? A gente viu isso na última etapa, ele freando, fazendo um jogo sujo com o Craig, anti-esportivo, assim, né? Ou imoral, pode-se dizer. Só não foi pior porque ele não derrubou, né? O Craig sabia com quem estava mexendo. Tanto que na prova, quando o Craig passa, não me recordo se foi na hit, se não me engano foi, ele fica olhando assim para onde está vindo o Freeze, quase cai. Então, na verdade foi na prova, ele demorou para se concentrar, né? O Freeze largou muito bem, fez o holy shot, estava na prova da carreira dele na 250 e acabou caindo um tombo quando estava sendo pressionado pelo Hunter Lars, faltando 2 voltas. E quem acertou ele, deu um nocaute na cabeça dele, foi o Shimoda. Na verdade, ele estava na sequência acelerando, umas costelas muito fundas. E não tem muito o que fazer, gente. Se ele tira a mão e tenta parar, ele podia cair. Então ele só esperou que o Freeze não entrasse na frente dele. O Freeze caiu, não viu que ele estava vindo. Obviamente, na hora que ele voltou, o moto deu no capacete, o pé bateu também. E deixou ele bem atordoado. Deu para ver ele saindo da pista, assim, sendo segurado pelo médico. E o próprio Shimoda se machucou, cortou feio o queixo. Ainda não foi tão feio o tombo, mas acabou cortando, né? Então foi uma pena, porque o Vince Freeze é um excelente largador, tanto na 450 quanto na 250. Eu não sou fã da pilotagem dele, dessas atitudes, mas pelo esforço que ele botou na prova, ele merecia. Não sei se ele ia conseguir o pódio, o Hunter estava pressionando, porém não é como se o Hunter tivesse muito mais rápido que ele. As costelas estavam difíceis de passar, talvez ele não conseguisse passar. Então, ele perdeu a possibilidade de um 4º lugar, praticamente certo, e talvez um 3º, o primeiro pódio dele na 250. Então, vamos esperar aí a etapa seguinte agora, que é Triple Crown, ou seja, 3 baterias. Vale a pena ficar de olho nele. Então, mais uma vitória por Craig. Eu esqueci de comentar, quando ele fez a ultrapassagem no Mosiman, ele entrou ali depois da sessão de areia, fechou ele, esperou bonitinho, deixou ele matar a velocidade, né, para ele não poder cruzar. E na hora que ele saiu acelerando, ele abriu a curva, a última curva antes da chegada. E o Mosiman teve a oportunidade de entrar por dentro. Se fosse um Freeze, um Barcia, um Anderson, com certeza o Craig estaria no chão e possivelmente o Mosiman teria ganho. Mas ele usou de fair play aí e deixou o Craig fazer a curva. Até na entrevista após a prova eles brincaram. O Mosiman fez pergunta pro Craig, foi bem interessante a dinâmica. Pro pessoal que fala inglês aí, vale a pena assistir, tem no canal do Supercross no YouTube. E agora, falando da categoria 450, pessoal, vamos falar do 3º lugar, um cara que vem crescendo esse ano, muito novo, conquistou a primeira vitória, Chase Sexton. Ele fez a melhor volta já nos treinos, né? Quem surpreendeu para mim, ou melhor, a mim, nos treinos foi o Marvin Musquin, que na última volta ele foi lá e bateu o 2º tempo. A gente sabe que ele está no último ano de contrato com a KTM, então a pressão chegou. Mas o Sexton vem sendo o Cianciarulo dessa temporada, né? Lembrando que o Cianciarulo no ano passado fez 7 melhores tempos consecutivos no início da temporada. E o Sexton vem andando muito bem. Você olha ele andando, nossa, uma aula de pilotagem.
nem parece estar fazendo força, é realmente incrível, né? Então ele largou na ponta, na ponta na hit, abriu vantagem sobre o seu companheiro de equipe. O Ken Roczen ali já foi um sinal de quem está chegando para botar ordem na casa, né? Ele terminou em terceiro lugar na prova, me pareceu muito maduro na pilotagem, porque em outras etapas ele tentou ir para cima e tentou buscar a vitória. Desculpa, pessoal, tá difícil. Então, assim, o terceiro lugar para ele foi excelente. Pódio, sensacional. A gente tem o exemplo do Thomas, que a gente vai falar dele daqui a pouco. Como a consistência se paga. Para quem acompanha o Supercross há mais tempo, é só se lembrar do Ryan Dungey. Consistência, tá ali todo final de semana no pódio. Então, vitória é bom, é importante, sim, mas pontuar sempre nos dias ruins, tá ali em cima no pódio, é o que faz a diferença. Então hoje, o Sexton está apenas 6 pontos atrás do primeiro lugar. O segundo lugar na prova, Jason Anderson, é onde vai rolar toda a polêmica aí mais uma vez. Então, na hit, o Anderson, já nos treinos, ele não estava muito bem. Na hit, ele saiu para fora da pista. Ele já tinha saído na etapa passada, nessa ele saiu também. Então ele parecia meio off, assim, até o Carmack falou, algo tá estranho na moto. Ele pulou uma sequência 3-3, que poucos estavam fazendo. Ele, Barcia e Tomac, na verdade. E acabou saindo para fora da pista, a moto jogou ele. Um pouquinho antes ele foi entrar na canaleta, simplesmente levantou. Realmente não estava bem na hit. E no final ele acabou passando o Dean Wilson na última curva. Cada posição conta, né? Quando se trata de largada, posição melhor, com ângulo melhor para entrar na curva. Em um campeonato onde a largada faz tanta diferença, né? Os detalhes, essa posição valeu o esforço dele. Passou por dentro, empurrou o Dean Wilson na última curva. Já na prova, aí que ele me ganhou. Eu comentei aqui que não estava apostando muito nele. Sinceramente, achei que ele não ia mudar muita coisa do ano passado, do que ele andou na Husqvarna, mas ele me surpreendeu e realmente é outro piloto. Para mim, nessa prova ele mostrou que veio para o campeonato. Por quê? Teve um dia ruim, treino ruim, hit ruim, saiu fora da pista, cabeça ruim, né, obviamente. Se botou mais pressão para a prova, mas se pagou, né? Ele virou o jogo na prova. Conseguiu sair bem, passou por fora ali, o pessoal veio acompanhando o Musquin e saiu no top 5 ali e veio buscando posições. Então, na prova ele se mostrou decisivo. Quando ele foi para segundo lugar, já no início ele atacou o Ken Roczen, que a gente sabe que é um perigo quando tem pista limpa, larga na frente. Ele realmente é onde tem sua melhor pilotagem. E tinha uma seção de areia, um traçado bom por fora, que talvez fosse o mais rápido, e tinha o traçado de dentro que tinha uma ondulaçãozinha. E no final, os traçados se juntavam. Então, se você está em primeiro, você sabe que tem atrás de você um Justin Barcia ou um Jason Anderson, o que você faz? Você fecha a curva. Então, já vou começar de início falando que o Ken Roczen deve estar puto. Porque já na etapa anterior, ele passou muito das costelas, abriu a entrada de curva, o Jason Anderson, na hora que viu a oportunidade, ele mergulhou. Então a primeira coisa que vocês têm que ter em mente, o Jason Anderson, o Barcia, o Frenzy se passa um pouco, não gosto, mas também não perde viagem. Então uma vez que ele viu a oportunidade, eles vão para cima. Eles sempre foram assim, a carreira inteira. É como a cabeça deles pensam. O Anderson viu que o Roczen foi por fora e pensou, é agora, e mergulhou no trilho. Para azar do Roczen, os trilhos se juntavam, né? Então era uma curva rápida, porque o Roczen bateu por fora e saiu esticando, e o Anderson entrou por dentro acelerando. Então eu acho assim, foi de propósito? Óbvio que foi. É uma decisão de 1 milésimo de segundo. Só quem já se pôs nessa situação de prova, adrenalina, enfim, tudo que está passando na cabeça do piloto já, né? Saber que ele precisa passar, que ele precisa ir para frente, que ele não pode deixar o Roczen escapar, se resume a esse momento. Então isso vocês têm que entender. Ele viu a oportunidade, ele não pensou 2 vezes. Ele entrou e deu mão. Você vê que ele está bem deitado e acabou colidindo com o Ken Roczen, né? Roczen é óbvio que levou a pior, mais uma vez. Jason Anderson quase caiu. Aí você me pergunta, o Jason Anderson achou que ele iria derrubar o Ken Roczen? Acho que não. O Roczen viu ele? Com certeza não. Quando ele viu, ele caiu. Porque ele bateu por fora e alinhou para frente, né? Fez a curva. Na hora que ele deu mão,
A pista estava limpa. Na hora que ele começa a acelerar, aparece à frente do Jason Anderson. E para quem se lembra, o incidente do Dylan Ferrandis com o Christian Craig foi exatamente no mesmo lugar. E na mesma situação. O Craig entrou por fora, o Ferrandis entrou por dentro e mergulhou na curva. Ele esperava que ia dar aquele nocaute no Christian Craig? Não. O Jason Anderson esperava que ia dar aquele nocaute no Ken Roczen? Não. Mas ele tinha ciência que podia bater, com certeza. Ele sabia que ele entrou por fora, ele sabia que ele entrou abrindo, talvez ele esperasse que o Ken Roczen pudesse até tirar a mão, mas o Ken Roczen nem viu. E deu no que deu. Para mim, isso se chama pilotagem agressiva. Óbvio, mais uma vez, que o Ken Roczen tá puto. 2 etapas seguidas que o mesmo cara te derruba. Mas para mim foi normal. Tanto que depois da prova, né, na entrevista, o Jason Anderson foi bem político assim, deu uma amenizada. Ele falou, putz, eu odeio ser esse cara e tal, que foi lá, fez isso. Né? Não é como eu quero agir, mas é o que é. Né? Ele falou, não vou nem entrar no Instagram essa semana que vai ser feio. O pessoal vai lá e os keyboard warriors, né? Os guerreiros de teclado, assim como tem aqui, lá tenho a impressão que é pior ainda. Então, volto a dizer, para mim foi normal. O Anderson viu a oportunidade, ele não bobeou, lembrando que tem milhões em jogo. A vida do cara, esse ponto pode fazer toda a diferença para o Anderson lá na frente. Ele que vem de anos ruins e tá com a faca nos dentes, né? Um cara que me aparenta tá na mesma vibe é o Marvin Musquin. Tá? Em outras etapas ele estava bem decisivo, atacando, mas ainda não tá virando, né? Pense, ele é um piloto oficial, 2 etapas atrás, saiu de primeiro e acabou em 10º sem cair. Isso não é bom. Mas, então, o Anderson conseguiu fazer a ultrapassagem, começou a bater volta atrás de volta, muito rápido. E ele também mandava essa sessão 3-3 que poucos pilotos estavam pulando. Só que, assim como nos treinos, né, na HIT, ele acabou errando e saindo para fora, na corrida também. Ele saltou 3 quando o Tomac estava atrás dele, mandou 3 novamente, só que era muito difícil, extremamente técnico, porque era muito grande salto e já tinha que cair grudando nos freios para entrar na parede. Ele acabou passando um pouquinho e com isso ele teve que parar a moto e pôr o pé na parede. Então deixou fácil pro Tomac, que passou, estava num dia inspirado, venceu a HIT, andando muito firme. Eu venho falando para vocês, olha só a curva de crescimento dele, 6º, 4º, 2º e agora 1º. Então a gente vai falar dele daqui a pouquinho. Então ele passa muito bem nas costelas e deixou difícil pro Anderson, né? Ele saiu em 2º, fez uma prova excelente, andando em 2º, num dia péssimo, ele virou a chave. Então ali ele me mostrou que ele veio para brigar pelo campeonato, realmente. Tá largando bem, casou bem com a moto, então é só aguardar agora sábado, né? Ver como vai ser. Ele tá 8 pontos atrás agora no campeonato, né? Então toma que deu uma escapada, mas acredito que tá ainda, pelo número de etapas, tá tudo sob controle, sendo consistente, como ele vem sendo, tem tudo para estar ali brigando pelo título. Pense se ele não tivesse tido aquele incidente com o Barcia na primeira etapa e não tivesse feito o 10º lugar. Então ele com certeza estaria em 1º agora. E o grande vencedor, o cara que está andando demais, Eli Tomac. Esse cara talvez é um dos mais experientes, sabe vencer prova, mais de 40 vitórias. Então o cara entrou pro número lá, que é para um seleto grupo, né, de pilotos que conseguem ter tantas vitórias. Ele está se aproximando agora do Rick Carmichael. Só para vocês terem uma ideia como ele já venceu na carreira dele. Pense em mais ou menos 100, 150 mil dólares por bônus de vitórias. Já deu para juntar um dinheirinho, né, pessoal? Então ele venceu a HIT dele. Na final ele largou melhor. Não significa que ele largou bem, mas ele largou em 7º. Já falei esse dado aqui para vocês, mas a equipe fez um estudo de toda a carreira do Tomac na 450 no final da primeira volta, ou seja, ele já passou pilotos. A média dele era 7º lugar, ponto 6. Definitivamente é um defeito na pilotagem dele. Imagine o que poderia ter sido se ele largasse bem, né? Não estou falando largar na ponta, mas sempre ali top 5. E nessa etapa ele saiu de 7º e conseguiu passar o pessoal com calma, com precisão. Veio passando. Como eu disse, as costelas dele eram um ponto forte, sempre foi. Ele passa bem. Não é fenomenal, mas é rápido. E ele tem uma qualidade que
ele parece que entra no ritmo e bate volta atrás de volta, como se estivesse no treino. Então isso é muito bom, ele é um cara que tem ritmo de prova. Talvez ele não seja o cara que consiga ir lá bater uma volta tão rápida quanto o Cianciarulo, quanto o Sexton, embora ele anda rápido nos treinos, né? Tá sempre ali na ponta, mas o ritmo dele é sensacional. O que ele vira nos treinos em volta, ele vira na hora da prova. Então, ele veio ganhando posições, ele encostou no Jason Anderson, então ele aproveitou dessa oportunidade que o Anderson deu de mão beijada para ele e foi para frente, começou a bater volta, foi abrindo vantagem e conseguiu mais uma vez uma vitória. A primeira vitória dele na Star Race Yamaha, a primeira vitória na temporada. Ele falou que imaginou antes da temporada começar, poxa, se eu conseguisse ali na terceira etapa, mais ou menos, vencer uma prova, nossa, a gente vai estar muito bem. Então imagine ele, primeiro lugar no campeonato e conquistou a primeira vitória. Ele parecia mais rápido, mais feliz, melhor dizendo, do que ele normalmente é. Então, o Tomac é um cara um pouco contido. E uma coisa que eu estava escutando nos podcasts, que ele tem comentado nos bastidores, como ele tem gostado de treinar com os pilotos, né? Para quem não sabe, a Star Racing Yamaha comprou a propriedade do Carmichael, treina exatamente no mesmo lugar que formou o Carmichael. Então ele está treinando com o Dylan Ferrandis, Christian Craig, o Danger Boy, filho do Brian Deegan, Nathan Thrasher, enfim, toda a equipe Star Racer, né? Eu estava treinando com o Nichols, então ele falou que tem gostado muito de treinar com o pessoal e não sozinho, como ele sempre treinou no Colorado. Então a impressão que me passa é que ele reencontrou o prazer de treinar, de pilotar, tá motivado. Aquele um pouquinho a mais de esforço, estando junto com a galera, parece que é mais legal. Bom, gente, é igual sair de correr de a pé, por exemplo, sozinho e estar em grupo, né? Ou ir andar de moto, né? Encontrar os amigos na pista e tal. É muito legal. E ele agora ainda, para ajudar, tá 6 pontos na frente do campeonato. Então, cara, desde o começo eu venho falando, esse ano ele é a minha aposta para ser campeão. Tá tudo correndo direitinho. Sexto, quarto, segundo, primeiro. A gente tem esse final de semana a prova Triple Crown. Para quem não sabe o que é um formato diferente. Não tem as hits e são 3 baterias mais curtas, certo? Se não me engano, de 10 minutos. Então vai ser interessante ver como esse pessoal que larga não tão bem, Tomac, Dylan Ferrandis, vai se comportar, né? Versus os largadores que acabam caindo na metade da prova. Então, com uma bateria mais curta, eles podem até ter uma sobrevida maior. A gente vai falar mais disso ainda nos 10 coisas para ficar de olho na etapa de Glendale. Então aguarde esse vídeo aqui no canal. E o 14º lugar da prova, Ken Roczen. Então ele não conseguiu encostar no Sexton na hit. Mostrou ali um alerta para mim, pelo menos, falou, pô, o Sexton veio para ficar, líder da equipe, batendo quem deveria vencer. Lembrando que o Sexton tem muito menos pressão sobre ele do que o Roczen, né? A obrigação de vencer, na verdade, é do Roczen. Então ele fez o role shot ali, para mim tinha sido o McElrath, mas deram pro Ken Roczen. E ele tava no cenário dele, gente. Primeiro, largando na frente, pista limpa, então era só vazar. Mas ele foi realmente inocente, abriu a curva ali para Jason Anderson, como eu comentei. E ele, na verdade, é um cara que raramente bate em alguém, né? Eu tenho uma teoria de que quem é rápido, quem é acostumado a vencer prova, dificilmente é um cara que bate. Porque ele sabe que ele consegue vencer. Agora, aquele cara mediano, óbvio que tem exceções, né? É o cara que gosta de bater, né? Uma exceção disso é o Barcia. Sempre gostou de bater vencendo ou não. Para quem não acompanhou a carreira dele, 250, esse cara era um animal, vencia tudo. Então ele gosta de bater, né? Agora, em geral, como eu disse, quem anda rápido nunca bate. E quando tenta bater, normalmente cai, porque não sabe bater. Então eu escutei recentemente um podcast do Ryan Villopoto e Ryan Dungey, os dois juntos, né? Ele comentou de um incidente de 2015, se não me engano, que o Villopoto tava puto com o Dungey na prova e falou, vou dar nele. E ele bateu e os dois caíram. E daí eles saíram justamente por causa disso, né? Porque eles não sabem bater. Então é uma teoria minha. Então, até antes do Jason Anderson chegar nele, o pessoal comentou no podcast que viu ele depois das costelas mexendo no óculos, tá? Durante a prova, quando ele estava em primeiro. Então isso me mostra que já tinha algo incomodando ele. Aí depois que ele caiu, gente,
Ele demorou demais para levantar. Aí fica lá, tirando a areia do óculos e tal. Eu, sinceramente, não entendo. No lugar dele, se tinha tanta areia, eu tinha tirado o óculos e pau. Ainda mais no Supercross. Mas cada um é cada um. A sensação que ele me dá, depois de todos os acidentes dele, depois de ter tido filho, que ele pensa, cara, isso aqui não vale a pena eu me expor tanto, não é tudo na minha vida. Essa é a sensação que eu tenho. Para quem nunca teve filho, quando você tiver, você vai entender isso. Né? Eu vejo meu filho hoje, motocross sempre foi tudo para mim, e hoje eu penso, cara, motocross não é tudo na minha vida. Hoje não dá para treinar porque eu tenho que levar meu filho para natação. Tudo certo. Então eu vou levar meu filho para natação. Prefiro do que treinar. Então, é só um exemplo, né? Então, essa é a impressão que eu tenho do Ken Roczen. Mas ele foi muito rápido, ele fez a segunda melhor volta da prova, obviamente antes de cair, né? Depois que ele caiu, ele passeou na pista, tanto que fez 14º lugar. Então agora ele está 23 pontos atrás do Tomac. Pode-se dizer que o campeonato acabou para ele? Não, não pode. Até porque sempre falam, né, o Carmichael especialmente, o campeonato começa após Daytona, mas sem dúvida está na hora de começar a se mexer. E falando em se mexer, 8º lugar, Cooper Webb, atual campeão, não está se encontrando. Então, chegou a hora de se preocupar? Sim, chegou a hora de se preocupar. Então ele errou sozinho quando ele estava sendo pressionado pelo Barcia. Acabou escapando a frente na curva antes das costelas. Uma pista onde, para ser rápido, você tinha que atropelar as costelas, ele começou a tentar saltar. Então não está casando esse jogo dele. A pista não está comendo o suficiente para ele poder chegar e sair por baixo, então não está no estilo que favorece ele. Vamos ver quando mudar agora a costa, a gente for para East Coast, onde pega pistas mais macias, ele deve virar o jogo. Mas tem um fator, o Carmichael normalmente é bem parcial assim, na transmissão, raramente critica alguma coisa, e nessa vez ele falou, cara, tem alguma coisa errada com a KTM que eles precisam se encontrar. Então, as costelas dele, do jeito que eu vi, me passou a impressão de terem sido cavadas mais, certo? Propositalmente, obviamente, para que os pilotos não pulassem tanto, né? Tivesse que atropelar. E anulou o jogo dele e do Marvin Musquin. O Plessinger, que também é KTM, andou muito bem na HIT, fez segundo, mas ele acabou caindo e ficou fora na final. Ele não se machucou, mas bateu ali o estômago, falou na entrevista, e não terminou. Então, realmente, o bicho está pegando na KTM. Ele fez um 8º Webb, um 6º, o Musquin, e agora o Webb está 12 pontos atrás. Tá? Até que pelo resultado dele, não está tantos pontos atrás. Pense que o Roczen está 9 pontos, 11 pontos atrás do Webb. Então, volto a dizer, o campeonato, sim, começa depois de Daytona, mas está na hora de começar a pontuar. Um cara consistente como está sendo o Tomac, talvez o novo Dundee, né? O Anderson, também estilo Dundee, sendo super consistente, vai começar a ficar mais difícil, está na hora de vencer provas. No último Triple Crown, que não teve o ano passado, né? Teve só em 2020. 2020? Isso, foi 2020. Quem largou na ponta e venceu as 3 foi o Ken Roczen. Então é um estilo de prova mais curto, mas se pegar ele no dia, ele vai lá e vai arrebentar. Então assim, gente, ele comentou que na pré-temporada ele ficou doente, não conseguiu treinar tanto. Talvez isso esteja aparecendo agora. Aquela primeira etapa que ele sumiu e venceu com 8 segundos de diferença, que quando ele chega, fala, meu Deus, como isso aconteceu? Falando com o mecânico. Talvez ele estivesse sendo realmente sincero, né? Não era para ele ter vencido pelo tanto que ele treinou na pré-temporada. Então, levou um pouco de azar do Jason Anderson nocautear ele 2 provas seguidas? Sim, teria sido outras provas, né? Outro resultado. Mas está na hora dele acordar, não ser tão inocente e realmente ir pro palco, rapaziada. Toda vez que ele tem um tombo, alguma coisa, demora 2 horas para voltar, gente. Pelo amor de Deus. Caiu, levanta. Olha o vídeo do Barcia, por exemplo. Ele foi nocauteado pelo Bugle, ele pulou na moto, já saiu acelerando e tal. Tantos outros, né? Só lembrei desse agora porque é recente. Mas ele precisa ser mais agressivo, ser mais decisivo, lutar com mais garra, né? A gente vem falando isso já desde quando o Webb bateu nele várias etapas, né? E ele nem lutou para passar o Webb de novo. Então, rapaziada, mais uma vez, desculpa minha garganta, aqui tive que parar várias vezes o vídeo.
que eu não conseguia falar, nariz meio trancado, mas é o que é. Espero que vocês tenham gostado, deixa seu like, se inscreve. A gente quer chegar aí a 70 mil inscritos o quanto antes, estão beirando 65 mil, então conto com vocês pra gente chegar lá, não custa nada. Então até a próxima, fiquem com Deus e esse sábado tem mais Supercross, mais torcida aí para o pau pegar. Gostamos de treta. Um abraço.